obrigado por estares connosco. Tu és reconhecido como um professor aqui da cidade de Setúbal, também historiador da cidade, mas tu não nasces aqui. Gostaria só que, sem necessariamente teres que explorar toda a tua infância, dizeres um pouco como é que foi o teu percurso, né? Eu vou já dizer de São Pedro do Sul até chegares aqui a Setúbal. Certo. Eu nasci numa aldeia do concelho de São Pedro do Sul, ali entre São Pedro do Sul, Arouca, Castro Daire, ou seja, numa zona de montanhas. Há alguns anos antes de 25 de Abril. Lembro-me de assistir a uma vaga de imigração, assalto, ou seja, sem papéis, para a França, de amigos, familiares, vizinhos, etc. Lembro-me de casa dos meus avós maternos, lá mesmo já no alto de uma serra, onde não havia água, nem eletricidade, nem estrada para lá chegar, chegávamos a pé. Tudo aquilo tinha a sua parte romântica, porque a minha família era uma família, digamos, de remediados. Depois, como muitos miúdos da minha aldeia, fui estudar para o seminário, que era o que acontecia a miúdos de famílias numerosas, cujos pais, de outra forma, não tinham hipótese, porque eu tinha já uns primos que tinham andado já em estudos, digamos assim. Depois rompi com essa história, com esse ambiente brutal, medieval, repressivo, indescritível do seminário. E depois tive de fazer uma equiparação ao ensino público, ainda em São Pedro do Sul, e depois vim para Lisboa porque tinha familiares em Lisboa, lá está, que me podiam dar, digamos, pensão gratuita. E, portanto, vim viver para o Alto de São João, para Lisboa. Fiz o resto do secundário no Liceu Gil Vicente, onde conheci 3 ou 4 amigos. Naquele tempo havia escolas para rapazes e escolas para raparigas, que era um liceu masculino. Conheci 3 ou 4 rapazes da minha turma que eram super politizados e da resistência contra o fascismo, participavam em reuniões clandestinas. Um deles, com 15 anos, desaparece da escola, desaparece da turma, uns dias depois, clandestinamente e com medo, mas conseguimos ter algumas trocas de informações. Percebemos que ele estava em Caxias. É um tipo até conhecido, que vocês conhecem, que é chamado António Cândido Franco, que é diretor da revista Ideia, da revista anarquista. Ele foi preso com 15 anos, foi torturado em Caxias e, portanto, a minha politização acelerou-se brutalmente nas vésperas de 25 de Abril. Entretanto, familiares meus e um irmão meu tinham, digamos, tinham-se exilado, tinham fugido, tinham ido a assalto para a França, porque recusavam a guerra colonial, etc. E depois aconteceu até que no dia 25 de abril de 74, eu morava em casa do outro irmão meu, na Reboleira, vinha para o Gil Vicente, estávamos quase a acabar o secundário, chego ao Rocio e deparo com uma cena altamente surpreendente, que foi tanques na rua, e vou atrás dos tanques. Parece que senti qualquer coisa de bom. Fui para o Largo do Carmo e participei no 25 de Abril, no Largo do Carmo, então, com aquela multidão. Botou do cerco ao Marcelo Caetano e... Sim. Depois fui para o curso de História, o 25 de Abril também, se calhar também me levou isso, porque eu até estava a pensar em línguas e literaturas e tal. Acabei por ir para o curso de História. No curso de História, lembro-me que fiz cadeiras sobre a História da África, por exemplo. Fiz uma opção sobre Antropologia. Comecei a perceber a importância da história oral. E depois, por razões profissionais, acabei o curso em 80 e, nessa altura, em plena Revolução, as pessoas acabavam o curso e tinham trabalho garantido. Até com uma vantagem, quem fosse para a periferia, era um bocado como aos médicos, quem fosse para a periferia tinha algumas vantagens em termos de progressão ou de, digamos, contratos iniciais de trabalho. E eu percebi que em Setúbal havia uma escola, ou várias, mas acho que era só uma, em que quem fosse lá colocado tinha um contrato plurianual.
E eu achei que era bom ter uma certa estabilidade e vim para aquela escola de onde nunca mais saí. Fiquei efetivo rapidamente e tive aquilo que nos anos 60 e 70 em toda a Europa e em Portugal só nos anos 70 se considerou uma coisa banal da vida, que é as pessoas terem um emprego e viverem descansadas e poderem fazer a sua vida como todos os cidadãos devem ter direito. Ok, estavas-me a dizer que, bem, que vieste de uma região do país onde houve muita imigração, não só para as cidades, mas também para a França, etc. Tu falaste de teres um background de remediados. Bares de lata. Pronto, exatamente. Eu queria perguntar agora isso. Como é que foi chegar a Lisboa e a Setúbal e perceber que todos os remediados que tu viste também no interior onde cresceste estavam de facto ali concentrados, segregados nestas cidades? Sim. Como é que foi a tua visão sobre isso? Sim. Um dos meus colegas da escola primária, o vizinho meu lá da aldeia, seguiu para a França porque o seu pai já lá estava. Eu não sei, mas ele agora teria que fazer as contas, mas também não interessa. Mas ele, sei lá, pai com 18 ou 19 anos, ele vai para a França. E eu lembro que uma vez que fiz o Interrail, uma viagem qualquer à França, ou fui visitar o meu irmão que estava, digamos, desertor da guerra colonial, não me lembro de que vez que foi, sei que fui visitar esse meu amigo a um bairro de portugueses que tinha sido um bairro de lata. E, portanto, eles contaram-me o HLM, umas torres que havia para... É uma temática que... E, por outro lado, até, que os portugueses iam viver para bares de lata, em França, muitos deles saíam daqui de bares de lata e iam viver para bares de lata. E depois também era uma coisa óbvia, que miúdos da minha escola e miúdas da minha escola vinham para Lisboa. Curiosamente, não se ia muito para o Porto, havia mais um fluxo para Lisboa. E os miúdos da minha aldeia, os meus colegas de escola, alguns deles, vim encontrá-los em Lisboa, com aquela mentalidade de provinciano. O gajo quer ver os miúdos da minha aldeia, vamos com os miúdos da aldeia, não sei o quê. E alguns percebi que eles estavam a morar no bar chinês, em Barracas. E fui lá visitar Barracas. Mas para quem vê, era Marvila. Para aí. E, portanto, essa temática dos meus amigos de infância, as minhas amigas de infância, que não eram tantas, porque lá está, a escola era segregada, os contactos de meninos e meninas eram bastante dificultados, mas, claro, nós tínhamos meninas e que nos marcavam e gostavam, e depois lembro perfeitamente, também encontrei uma ou duas em Lisboa, num padrão que também depois mais tarde me fazia sentido, que eram criadas de servir. Sim. Viviam nas casas da cidade ali, uma que me estou a lembrar, tipo, que depois acabou por emigrar para os Estados Unidos, tipo, vinha dos Estados Unidos da América, que nós podíamos encontrar-nos uma hora ao domingo, não lembro bem, mas era assim uma cena altamente fugaz, um encontro, e ela tinha de regressar e tal. Portanto, esta temática da pobreza em Portugal, do êxodo rural, da miséria que se vivia em Lisboa para as classes populares oriundas das aldeias, e depois aquele paralelo com a França, também de barracas e não sei o quê, é uma temática que se calhar começou a fazer parte do meu imaginário. E diz-me uma coisa, tu eras muito jovem, pronto, de volta de 15 a 6 anos na véspera de 25 de Abril? 17 anos, eu tinha 17 anos, 17. no dia 25 de Abril. Licenciaste em 80, foi isso? 80. Portanto, tinhas 17 anos no 25 de Abril, licenciaste em 80, e ainda assististe àquele momento que foi muito popular, reivindicativo do Casas Sem Barracas Não, portanto, que isso na verdade foi o que realmente influenciou a existência do SAL, etc. Mas tu em 80, quando chegaste a Setúbal, muitos desses processos que vieram da Revolução para procurar uma habitação mais digna ainda estavam em curso. Né? Certo. Portanto, quando chegaste a Setúbal ainda era, e não tinha certeza se podes ou não certificar isso, ainda mais que Lisboa, um sítio em que havia maior porcentagem de pessoas a morar em casas, em bairros desses. Não tenho essa ideia, mas tenho a ideia claramente de lá no sítio onde eu fui morar, ali junto à Avenida Mendes das Carças, havia de facto vestígios e algumas barracas e núcleos de barracas. Mas nessa altura também não estava focado nessa temática da história, dos bairros de barracas, isso, nem tinha bem noção da coisa. Via que ali, junto ao hospital, havia umas dezenas de barracas, mas via prédios a serem construídos à volta, via lá mais perto onde eu morava
umas 10 barracas. Portanto, havia, digamos, vestígios de bairros de barracas, mas a sensação que eu tenho é que estavam, de certo modo, a ser substituídos por casas. É a ideia que eu tenho. Outra coisa, casas abarracadas. Também havia casas abarracadas, prolongaram-se mais tempo, ainda hoje 6 zonas, ali junto ao hospital, outra vez, onde há ruas de casas abarracadas, umas habitadas, outras não, mas, portanto, nessa altura, o que eu vi em Setúbal foi vestígios de bairros antigos de barracas e depois, noutra fase, novos bairros de barracas, digamos, montados sobretudo por pessoal que vinha para aqui emigrar, tipo malta cabo-verdiana, famílias cabo-verdianas. Sobretudo ali na zona da Vila Maria, estive também ligado a essas lutas, apoio aí a essas lutas, mas era já uma nova fase da história das barracas em Setúbal, que era já pessoal imigrante cabo-verdiano. Mas tu tinhas tipo, ou seja, mas havia, ou não, talvez pergunta um bocado retórica, mas um completo encaixe entre as pessoas que laboravam nas indústrias tradicionais da cidade, conserveiras, a parte da pesca, também a indústria mais pesada que tinha na altura, a Sete Nave e a Cécil, etc., morarem nesses sítios, ou seja, aos sítios que eram de barracas e que mais tarde foram bairros de realojamento, bairros de luta popular. Portanto, havia claramente esse match entre quem trabalhava nesses sítios. Claro que havia. Claro que havia. Muitas das pessoas, ou seja, não sei se é claro que a ideia de que quem morava nas barracas era um lumpen, não era pessoal mesmo miserável, de uma pobreza extrema, sem mínimo de escolaridade, sem apoios familiares, para pessoas isoladas, pessoas que não se conseguiam conectar, sobreviviam, essa ideia é completamente errada. Porque a grande maioria das pessoas que moravam nos bairros de barracas em Setúbal por volta de 1970 eram pessoas que tinham empregos mal pagos, empregos precários, certamente, as mulheres das conserveiras super precárias por causa do esquema laboral que havia, do defeso e da ausência absoluta de segurança social e, portanto, uma dependência extrema e depois de trabalhos temporários e não sei o quê, muita fome, muita miséria, mas muitas das pessoas trabalhavam em empregos em fábricas e escritórios, até em empregos da Câmara. Empregados da Câmara moravam nas barracas, como se vê naquele relatório que nós descobrimos. Sim, lá e em que se diz claramente que 25% da população de Setúbal viveria em barracas naquela altura. Pois, um quarto, é bastante. E as fotografias que nós obtivemos são impressionantes. Porque, se você reparar aquelas fotografias ali da zona do hospital que nos permite orientar, e ver, olha o hospital ali. O hospital acho que foi construído em 1957, mais anos, menos anos. Portanto, em 1957, à volta do hospital, aqui era um mar de barracas. E, portanto, como dizia um jornal da época, para lá da linha de comboio está a nascer uma nova cidade, que é uma cidade de barracas. E o jornal até acrescentava, estou a citar de cor, não é só agora no lado oriental da cidade, ou seja, Castelo Velho, Viso, e Castelo das Feieiras, Olhos d'Água, não é só em barracas. Para o outro lado da cidade está a nascer uma nova cidade de barracas. Portanto, está a ideia da dimensão e da gravidade do problema social. Ligando à minha experiência pessoal, como eu venho cair numa casa, digamos, pública, numa habitação pública, curiosamente, com, digo eu, uma certa qualidade arquitetónica, com uma casa maravilhosa que eu tinha ali, e as pessoas tinham ali, têm ali. Portanto, estando eu a morar numa casa construída com fundos públicos, é uma coisa que também me colocou nesse mundo da responsabilidade do Estado e da construção pública, da habitação pública, da habitação construída e, portanto, e de certo modo também até a perceber-me de que essa imagem de habitação social se calhar não é a mais interessante. Mas havia uma herança... Porque a social cola-se para os pobres e tal. A habitação pública para toda a gente
qualidade para toda a gente, porque se a gente deixa a habitação, o investimento do Estado ser, digamos, discutido e disputado só em termos daquela ideia do social, dos pobres, é uma cena que a gente já sabe, é como nos Estados Unidos. A saúde para os pobres é uma miséria, não é? Sim, Não sim. existe. E, portanto, isso nós queremos para toda a gente e, portanto, isso também pesou na minha... E outra coisa, já agora, foi que eu, nessa altura, a seguir ao 25 de Abril, também comecei a ter amigos e amigas que íamos, por exemplo, passar férias no País Basco. E lá comecei-me a perceber e a conhecer pessoas que estavam ligadas a associações de moradores, de vacinas, de vizinhos. Sim. E aquela luta das pessoas, dos moradores, começou-me a impressionar. Às tantas, tive uma filha, cá, agora voltando outra vez a Setúbal, tive uma filha, éramos pioneiros naquele bairro, porque não morava lá absolutamente ninguém, não tínhamos apoio para nada, para ligar os elevadores, para arruamentos, era só lama à volta dos prédios. E como éramos casais e famílias e pessoas, geralmente jovens, sei lá, 20, 30, na casa de 20, 30 anos, geralmente com empregos, porque ali tinha de se pagar, não era cara, mas não era grátis, e portanto ali começámos também um trabalho tipo associação de moradores, que foi arruamentos, construímos um jardim, colocámos lá uma escultura brutal que se chama a Mulher Azul, que ainda lá está. Lutámos e construímos um parque infantil. Construímos com as nossas mãos, não tanto as minhas, porque não sou grande artista, mas malta do bar, serralheiros e carpinteiros e cenas, com a ajuda das autarquias, arrancado a ferros, deve dizer-se. Fizemos um bruto parque infantil, fazíamos festas infantis, fazíamos plantações de árvores e de arbustos com as crianças, etc. E depois, já que estou a falar da luta da Comissão de Trabalhadores, às tantas, a Avenida Luísa Todi, a Avenida Bento Jesus Caraça, que é uma das principais avenidas de Setúbal, é aberta finalmente com 2 faixas de rodagem, numa zona onde antes havia montes de bares de barracas ao longo daquilo, as barracas já estavam a desaparecer, a avenida é aberta e a Avenida Bento Jesus Caraça transforma-se numa pista de corridas de automóveis. E os atropelamentos começam-se a suceder. Eu já vi isso acontecer nos vídeos. De um lado morava eu, do outro lado morava malta, ainda com mais dificuldades, malta da comunidade cigana, etc. E crianças e velhotes começam a ser atropelados, alguns mortalmente, voavam dezenas de metros por aquela loucura. Começámos uma luta brutal, que está documentada, a televisão veio várias vezes, os órgãos de comunicação social, porque cada vez que atropelava uma pessoa, ou cada vez que assassinavam uma pessoa com a violência rodoviária, aquela avenida, tínhamos uma bruta faixa que utilizávamos, chamava-se esta avenida assassina, e portanto começámos a fazer sit-ins na avenida com centenas de crianças, porque tínhamos uma bruta escola primária que está lá, que é a escola de Beijo Frito, onde andam os meninos e as meninas de todas as classes sociais ali da zona, inclusive de malta cigana e crianças ciganas. Começámos a fazer um intercâmbio e a gerar ali uma dinâmica que acho que me foi também abrindo a ideia de começar a trabalhar na habitação, nos bares de barracas, etc. E depois fiz o mestrado sobre esse tema. Tu falaste um pouco do local onde foste parar aqui em Setúbal, que era público também, habitação pública. Achas que isso é uma herança também que vem do Estado Novo, que é essa diferenciação entre uma habitação pública e habitação social? Só lembrar, por exemplo, bairros como a Madre Deus, como a Serafina, Parque dos Olivais, bairros de bons de classe média em Lisboa, são construídos pelo Estado para uma função pública, na verdade. E no caso do fascismo tínhamos em Lisboa os bairros provisórios, que era uma espécie de espaço de um purgatório de transição em que os pobres tinham que se emancipar para um dia chegarem a outro sítio, o que não chegaram, porque evidentemente o Estado não providenciou isso. Acho que essa divisão ainda é uma herança disso. Mesmo aqui em Setúbal, por exemplo, um dos bairros construídos no tempo do fascismo, para os mais empobrecidos foi, por exemplo, o bairro dos Pescadores, não é? Sim. Numa lógica também de os tirar muito aqui da frente ribeirinha e de afastá-los. Sim. Achas que essa lógica não é... E do outro lado da cidade, do outro lado, precisamente, entre o bairro da Morava e a escola Dom João II, onde eu trabalhei, aí há uma série de bairros que eram bairros também
digamos, feitos com fundos públicos, de Casa dos Pescadores, etc. E, portanto, que era o bairro Afonso Costa, que era o bairro Marcelo Gaetano, que depois esse mudou para o bairro Delgado, o bairro Salazar. Eram tudo bairros já de prédios tipo 3 pisos, mas com, digamos, materiais de qualidade muito baixa. Não é? Os tijolos, o tamanho das janelas, ainda estão lá esses bairros, não é? E, portanto, havia de facto essa construção com essas características, mas é verdade que também em Setúbal, por exemplo, no bairro da Conceição, também havia apoios públicos da Câmara à construção de vivendas com um certo nível. Estás a falar tipo do Grito do Povo, etc? Não, ainda não estou a falar do Grito do Povo. Ok. Estou a falar daqueles bairros que estavas a falar também para a função pública. Sim. Eu conheço um ministro de um governo do PS que nasceu e cuja família vive numa dessas vivendas. Ok. O pai dele era engenheiro da Câmara. Portanto, há uma habitação pública de qualidade, Sim. mas em muito pouca quantidade e para um grupo muito restrito. Sim. E o que eu verifico no meu bar que eu fui a morar, diria que, sem nunca ter pensado em teorizar a coisa, mas era uma coisa intermédia. Não era de modo nenhum aquela habitação mais como é que eu vou dizer, mais pobre, não é, com materiais mais pobres, mais baratos, chama assim. Não era também vivendas, mas era uma coisa intermédia. E, portanto, dá a ideia que havia no Estado Novo uma certa corrente e alguns organismos e algumas pessoas que conseguiu influenciar o sistema e criar, digamos, habitação pública de qualidade. Mas era muito incipiente. Eu só conheço aquele bairro, aquele bairro onde eu morei, que era o bairro do Pote d'Água. Mas sobre isso, o que eu queria referir é que em Setúbal se verificava, e acho que vou ao encontro ao que me estavas a dizer, que é uma coisa evidente nos estudos que eu fiz, é que o Estado Novo e os regimes autoritários, os fascismos, vêm sempre com aquela história de que há de dividir a população. Como uma grande parte da população é pobre, até eles arranjam um esquema muito simples que é há a pobreza digna que merece o apoio, merece as esmolas, e há a pobreza que não merece nada. E, portanto, esse jogo de dividir para reinar existia claramente em Setúbal e, portanto... E como é que era dividido? Consegues explicar? Como é que era dividido? Eu acho que havia filtros, nomeadamente, talvez, da Igreja, das instituições do Estado, que avaliava, digamos... Sim, por exemplo, um desses bairros, por exemplo, em Lisboa, que é o Prodac, também foi através da Igreja, que era o pessoal do bairro chinês que teve essa divisão. Olha, e nesses levantamentos que fizeste para esses bairros abarracados em Setúbal, tens noção de onde é que as pessoas vinham? Ou seja, se havia pessoas que eram de facto de Setúbal e que foram sendo empurradas para aqueles locais, mas também falámos um pouco das pessoas que vieram de outros locais do país, para ver um bocado qual era essa... Claro. Portanto, quer dizer, a fotografia mais completa que eu obtive sobre essa história dos bairros barracas em Setúbal foi, digamos, numa altura que deu origem a este livro sobre as barracas, não é? Porque eu, muitos anos antes, tinha feito o mestrado em História e tinha estudado o bairro do Grito do Povo, a história do bairro do Grito do Povo, que vocês já abordaram certamente, e outras pessoas mais qualificadas que eu já falaram, e portanto, mas foi digamos, é até curioso, e aqui vou fazer uma homenagem ao atual responsável pelo Arquivo Municipal de Setúbal, que por várias vezes me encontrava aí na rua e dizia: "Epá, você que há uns 10 ou 20 anos ou 30, você andou-me lá a pedir fotografias de bairros barracas, nunca encontrávamos nada, íamos ao sótão lá do arquivo e tal, mas você há de vir passar lá no arquivo para lhe mostrar uma coisa." E eu pensei: "Epá, eu já estou noutra, eu já estou outros temas, não me apetece mudar de tema." Mas o Dr. Joaquim insistiu tanto comigo que um dia eu parei a bicicleta e fui lá ver o que é que ele tinha para mostrar. E tinha uma caixa com 73 fotografias, que estou aqui neste livro, que eu fiquei pasmado, depois de lhe dizer: "Eu não vou fazer nada, que eu já estou noutra."
eu fui para casa e disse, eu vou fazer alguma coisa, estas fotografias devem ser conhecidas e, portanto, fizemos este livro com uma equipa de malta, inclusive que trabalha convosco, e aí fiquei claramente, digamos, com a certeza absoluta de que as pessoas que moravam nesses bairros eram não só pessoas, muitas pessoas trabalhadoras, operárias, funcionárias, de montes de profissões e não sei o quê, homens e mulheres, famílias numerosas geralmente, mas que também fiquei com uma ideia muito clara da origem, digamos, geográfica das pessoas, não é? Não fiz um estudo propriamente sobre percentagens, Sim, mas é evidente que nessas barracas, nesses 20 e tal bairros de barracas, moravam pessoas que tinham vindo para Setúbal, diria, por duas correntes. Uma que foi a criação de grandes indústrias nas vésperas do 25 de Abril em Setúbal, grandes fábricas, não é? Grandes empresas, nomeadamente a Setnave, por exemplo, a Portocel, a EDP, para grandes empresas que tinham atraído massas de pessoas, sobretudo do Alentejo e de outras regiões, do norte das Beiras, por exemplo, da Beira Baixa, da Beira Alta e tal. Depois havia uma corrente migratória muito constante, que já vinha muito antes do 25 de Abril, que era a corrente dos ratinhos, ou seja, a malta das Beiras que vinha trabalhar para, tipo, para os arrozais aqui da zona de Setúbal, Praias do Sado, etc., para atividades agrícolas, como para o Alentejo também iam muitos e vinham de outras regiões, e também uma terceira corrente migratória, até um bocadinho anterior, que era a corrente de malta ligada à pesca e ao mar, que tinha vindo também para Setúbal, basicamente do Algarve e da zona da Ria de Aveiro, ou seja, os algarvios e os varinos, da zona da Ovar. Em Setúbal, mais concretamente, da zona da Mortosa. Mortosa, muito isso. Ou seja, da zona da Mortosa, que aqui a malta chama os varinos, que vão se residir em bairros muito típicos da cidade e que se vão dedicar a uma pesca parecida com a pesca da Ria de Aveiro, não é? Em saveiros, barcos praticamente rasos, não é? De pesca do estuário, que era o que eles sabiam fazer melhor lá em cima, não é? E depois a malta do Algarve, que veio também viver, sobretudo para este lado, bairro de Troino, Castelo Velho, etc. Que era já a malta da pesca do mar, outro tipo de embarcações. E lá está, as tais comunidades pescatórias que vêm reforçar a comunidade pescatória de Setúbal. Vai dar origem a uma coisa que eu até acho que não é muito frequente, que é, passa a haver 2 portos de pesca, um para a pesca do rio, varinos, outro para a pesca do mar, setubalenses e algarvios, não é? Que vão dar origem às duas, estão ligados às duas festas mais populares dos pescadores, a festa da Troia do lado de lá, a festa da Arrábida do lado de cá, que eram festas de acampamento, feitas com cortejos marítimos, que era uma coisa brutal, do tempo em que a Troia era do povo e em que a Troia era, digamos, uma espécie de um acampamento gigante durante montes de meses, com milhares de pessoas, com, digamos, mercearias instaladas, tudo em arquitetura provisória, tudo de madeira, não é? Com sessões de cinema, com víveres para as pessoas cozinharem, etc. E, portanto, com as pessoas que moravam em Setúbal a irem dormir à Troia e outro dia vinham para a escola ou para o trabalho a Setúbal. Portanto, Troia era o paraíso do povo de Setúbal e não só de Setúbal. E as festas da Arrábida de Troia em pleno verão, digamos, atraíam como ímãs aquelas multidões, e então, sobretudo a da Troia, não é? As pessoas da Troia, e portanto eram festas de acampamento, eram festas que tinham por base as comunidades pescatórias, mas que eram festas do povo, eram festas de Setúbal e dos arredores de Setúbal. Bom, estás a adiantar também a narrativa que ia um bocado parar por aí, né? Como é que se articula esta trilogia entre onde as pessoas moram, o tipo de vida profissional que tinham e as celebrações, tanto na Rábida como em Troia. Gostava também que explicasses a diferenciação entre essas, disseste o nome, para quem não sabe saber, e as diferenças ou as particularidades que havia entre essas festas em Troia e a festa da Rábida. Muito bem. Digamos que as duas tinham características muito comuns. As pessoas iam em cortejos marítimos, não é? Atualmente só a Troia que fazem cortejo marítimo.
Agora houve umas tentativas de fazer renascer um cortejo marítimo, mas a da Arrábida era em cortejo marítimo. As pessoas acampavam e as pessoas até acampavam na praia do Portinho da Arrábida. As pessoas acampavam na praia do Portinho da Arrábida. E ficavam ali uma semana no mínimo, houve várias semanas, e a festa decorria entre a praia do Portinho da Arrábida e o convento da Arrábida. Não sei se vocês estão a ver. Sim, sim. As pessoas iam a pé por aquele trilho, sempre a subir, e andavam dia e noite, sobretudo de noite, sobretudo a Malta Nova de noite, para cima e para baixo, porque o convento da Arrábida, nos dias da festa, era, digamos, entregue à gestão popular, à comissão das festas. E, portanto, as pessoas dormiam lá dentro, dormiam cá fora, dormiam em cima das mesas, dormiam por baixo, dormiam ao ar livre, dormiam ou não dormiam, faziam diretas. Sim. E, portanto, andavam por ali. Em termos, digamos, de tecnológicos, acho que já referi que é, de certo modo, a pesca do pessoal varino, digamos, tipicamente é uma pesca de rio, ou de ria, não é? Mas havia essa diferença, por exemplo, havia a da Rábida e da Troia, havia uma mais do pessoal varino e uma mais do pessoal do mar, ou misturavam-se? Havia uma preponderância de varinos do lado de lá e uma preponderância de algarvios, isso do lado da Rábida, sem dúvida. Mas depois havia misturas, claro. Não é? E, portanto, e também devo dizer uma coisa, ainda agora ligando ao tema das barracas, é que eu depois, também acho que também tem lógica, nesses contextos dessas festas, sobretudo da Rábida, porque quando eu estudei a festa na festa da Troia, porque quando eu fiz esse estudo, a festa da Rábida estava reduzida praticamente à parte religiosa já. A festa da Troia, que mantinha o seu vigor e a sua força e a sua energia, quer dizer, ia-me apercebendo de uma coisa extraordinária que eu podia sintetizar com um verso do Zeca Afonso, que é, como é que se diz? Nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Ou seja, a nobreza, ou seja, a beleza, o nível de valores, a riqueza de valores humanos que aquelas pessoas revelam naquelas festas. Os convívios, os convites, digamos, eu comecei-me a perceber que pessoas de origem popular que tinham vivido em bares de lata e que contavam as amarguras do bar de lata, comecei a perceber como é que essa história dos bares de lata era tão incrível, porque, digamos, os bares eram de lata, mas quem os habitava não era de lata, era de uma riqueza extraordinária e vão ser, em Setúbal, por exemplo, e noutros lados, dos principais protagonistas da Revolução de 25 de Abril. Já vamos fazer um zoom in, mas tu consegues, podes não conseguir, mas uma pergunta que agora, a propósito da conversa, parece-me legítima, que é, tu consegues destacar nessas festas os elementos que vêm com as migrações? Os elementos religiosos, elementos decorativos que vêm eventualmente de haver pessoas que vêm do Algarve, do Alentejo, ou das Beiras? Sim, sobretudo as festas da Troia, que eu estudei quando elas estavam ainda na sua fase de esplendor, não é? E de auge das festas, não é? Que é, eu depois fui às festas de São Paio da Torreira. A Torreira é uma vilazinha de pescatória, mas hoje é sobretudo de veraneio, Sim. de imigrantes dos Estados Unidos da América. A gente entra na Torreira, ou pelo menos quando eu fui há umas décadas, e era só bandeiras dos Estados Unidos, a malta imigrante, vinha de férias. Portanto, na Torreira realiza-se a incrível festa de São Paio, o São Paio da Torreira. Ora, é evidente que as festas de Troia têm montes de semelhanças com as de São Paio da Torreira. E, portanto, os barcos encalanados, os jogos que se fazem nas praias, não é? A corrida de sacos, os próprios fogos de artifício jogando com o cenário aquático. Todo o tipo de jogos, os bailes será um bocado uma característica de todas as festas populares, mas digamos que mesmo o facto de muitas das famílias e grupos que participam na festa de Troia acabam por nem sequer montar tendas, mas acabam por fazer a sua vida durante a festa dentro das embarcações. Não é? Dormem dentro dos barcos e, portanto, essas festas são festas que eu costumo dizer são protegidas pelas marés. Porque quando a maré baixa, os barcos ficam em seco. E, portanto, ninguém pode sair da Troia. Portanto, quando há o regresso e quando há a chegada do cortejo marítimo à Troia, é preciso estudar as marés. Claro. Porque os barcos não saem de lá. E, portanto,
nem a qualquer momento as pessoas podem ir para a Troia, não é? E, portanto, ela é protegida pelas marés. As pessoas depois não sabem bem, portanto, aquilo tem sido protegido até hoje, em que, e isto aqui eu tenho mesmo que dizer, em que está, digamos, em processo acelerado, digamos, uma coisa inacreditável que é o roubo, a usurpação da caldeira de Troia, onde se realizaram durante todas décadas as incríveis festas de Troia, está a ser, digamos, está para ser abocanhada pelos interesses imobiliários dos milionários e está em curso digamos, um projeto de construção de um eco-resort para supermilionários que vai, evidentemente, afastar o povo da caldeira da Troia. Mas o povo tem persistido, né? Tem insistido em ir lá. Tem insistido, mas cada vez mais controlado. Pois. Tem procurado locais específicos onde eles podem... Controlado e sobretudo os dias. Só podem estar acabados 3 dias. Vocês chegam aqui, estão aqui 3 dias e desaparecem daqui para fora. Ora, a festa da Troia não tinha dias nem tinha limites. A festa da Troia era uma coisa... Pá, era como o povo se respirava no verão, desde maio ou junho até setembro. A malta tinha ali, digamos, o acesso à natureza. Ou seja, era uma coisa de veraneio também, né? Veraneio popular. Sim, eram as férias. Exatamente. Não tinha problema as férias. E agora, assim, mas para o fim, só tentar fazer um bocado zoom numa dessas histórias. Tu fizeste um trabalho sobre o Grito do Povo. Sim. Nós já falámos aqui genericamente de como era a cidade e da luta da habitação. Queres falar um bocado desse exemplo de como, a partir das pessoas que moravam no Forte, e Olhos d'Água, etc., como é que fizeram esse processo de luta pela habitação? Queres falar um bocado sobre isso? Sim, posso destacar uma ou duas coisas assim à partida que é. Uma coisa é que apercebi-me que o Castelo Velho, esse bairro de Barracas, era talvez o mais afastado do centro, em todos os sentidos. Era o mais inacessível, era o mais longe, era, digamos, o último recurso onde as pessoas podiam arranjar um teto para habitar, não é? E, portanto, logo isso me atraiu, não é? Logo isso me atraiu. Depois, rapidamente percebi que havia uma figura, até um bocado um filme, que aliás faz parte de 2 ou 3 filmes que eu conheço, uma figura que é o Eduardo, uma figura que tinha nascido no bairro de Lata, que tinha ido para a França de 25 de Abril, depois a Holândia, não sei o quê, viu também bares de lata em Champigny, tinha amigos e conheceu os portugueses e outros, marroquinos e espanhóis que viviam nos bares de lata e, portanto, com a Revolução de 25 de Abril, ele veio imediatamente para o seu bairro e é uma figura central na politização e na mobilização do seu bairro e ajuda a um movimento de bares de lata de Setúbal, não é? É outra das razões. E outra razão é porque eu, como queria fazer um trabalho sobre os bairros Sal, comecei a admitir a ideia de que aquele bairro, se calhar, foi o primeiro bairro a fazer casas. Ou seja, as primeiras casas, eu posso estar a dizer, nem nunca fui confirmar isso, mas a sensação que me dá é que a chamada primeira fase do bairro Sal de Setúbal foi, digamos, o conjunto de casas de um bairro Sal, ou dos primeiros seguramente, que foram construídas e foram habitadas. Porque um tal arquiteto, porque as câmaras em Portugal, antes de 25 de Abril, praticamente não tinham arquitetos, só Lisboa e Porto. E, portanto, não tinha arquitetos, mas tinha um arquiteto que vinha de Lisboa, tinha uma avença, e tinha lá uns desenhos de umas casas muito básicas, e disse, querem casas? Eu tenho aqui um desenho e tal. E então, é isso mesmo, agarraram-se àquele projeto e fizeram a primeira fase, com ainda uma qualidade que poderia ser melhor, etc. Mas as pessoas estavam desesperadas e queriam, como diz o outro, quatro paredes e um teto, não é? E, portanto, esse caráter de pioneirismo também me atraiu, apesar de que a arquitetura dessa primeira fase não é nada de extraordinário. Mas depois também fui-me apercebendo que, digamos, chega uma arquiteta chamada Conceição Redola ao bairro e que eu vou ter com ela e fico deslumbrado com a sua humanidade e com o papel que ela teve, e ela que me contou as histórias mais belas de uma pessoa que, não morando no bairro, conviveu e se empenhou e se entregou àquelas pessoas e que discutia a arquitetura
com qualquer pessoa do bairro, ia comer ia às barracas comer, porque era convidada sistematicamente, e foi ela que me disse, aqui há um aspecto, digamos, que eu gosto, não é? Que é essa síntese, esse encontro entre, digamos, as pessoas, neste caso da arquitetura e de outras ciências sociais, aliás, que faziam parte da equipa, e, digamos, e o povo. E, portanto, aquele momento também me ajudou a decidir, é isto mesmo que eu quero, e, portanto, 50 anos depois ou 40 anos depois da construção daquelas casas, eu só luto neste momento e só posso dizer que aquelas pessoas, aquele bairro e outros, mas aquele bairro concretamente, merece ser apoiado pelo Estado e pela Câmara para que as casas sejam recuperadas, que lhes deem apoio para as pessoas recuperarem as casas. As pessoas, logicamente, não têm dinheiro para recuperar as casas. Ninguém tem dinheiro, quase ninguém, com as desigualdades que existem em Portugal, com a classe média a resvalar para a pobreza. É óbvio que as pessoas não têm dinheiro para fazer obras, o PRR não percebe porque é que não chegou àquele bairro, e uma coisa muito grave, na minha opinião, e que eu acho que é uma das coisas mais gritantes que existe neste momento, que é a necessidade de substituir os telhados de amianto que foram colocados na segunda e na terceira fase do bairro. Acho que isso é uma emergência, porque já se percebeu que o amianto, com a degradação e com os cortes e ao partir-se, liberta fibras gravemente cancerígenas e, portanto, aquelas pessoas merecem o apoio do Estado, porque aquilo é de base de gênero do Estado, com dinheiros públicos também, com a luta, que é o resultado da luta popular e também de dinheiros públicos, e, portanto, o Estado, a Câmara, têm de, digamos, fazer alguma coisa a sério para ajudar a recuperar e a reabilitar aquelas casas que precisam urgentemente dessa reabilitação, para que o 25 de Abril, um dos bairros 25 de Abril, tenha, digamos, seja aquilo que nós imaginamos quando pensamos no 25 de Abril. Um bairro de dignidade, de acordo com a dignidade das pessoas que lá habitam. E qual é a relevância desse tipo de processos nos dias de hoje? Eu, nos dias de hoje, acho que temos tudo a aprender. Eu até tenho a sensação, fui-me desligando desta temática, mas tenho a sensação que cada vez mais arquitetos e cientistas sociais e sociólogos, urbanistas, etc., e até alguns políticos reconhecem a necessidade de ouvir os utentes das habitações, ou seja, esse princípio básico que qualquer tipo com dinheiro tem, qualquer família com dinheiro tem, de contratar um advogado e discutir arquitetura e muda para ali, substitui o material, gosto mais assim assado, essa prerrogativa das pessoas dos bairros, das pessoas das classes populares, que sabem tão bem como qualquer outro grupo social, ou se calhar até melhor, como eu costumo dizer, porque os homens que moravam nos bairros das barracas muitas vezes eram construtores, trabalhavam em construção civil, e as mulheres trabalhavam em casas de senhoras. Portanto, as pessoas que viviam nos bairros do lado tinham um conhecimento muito claro do que é uma casa e do que é a economia doméstica, o que é sem luxos, fazer beleza e fazer construção de qualidade sem luxos, não é? E, portanto, e por outro lado, o sítio, que é outra das características do Esbarçal, e deste que eu trabalho muito claramente, que é o direito ao lugar, onde se nasceu. E, portanto, se aquele bairro tem umas vistas espetaculares, não é? Como tem, portanto, eu acho que temos de nos preparar para lutar contra, digamos, este tsunami neoliberal que, eu não estou na cabeça deles, mas não é preciso saber pensar muito, que já devem ter pensado em estratégias para correr com as pessoas dali e fazer ali um bairro, digamos, um condomínio, como é que chama, um resort, etc. Eu até tenho medo de estar a dizer isto, porque posso estar a dar ideias, mas eu acho que os Trumps do nosso tempo não precisam que a gente fale das ameaças que eles representam para nós. O que está a faltar é nós anteciparmos e irmos à luta por casas com qualidade, que tiveram uma base tão linda. Este bairro social do Castelo Velho, por exemplo, teve uma base incrível, uma história inesquecível, mas que seria
digamos, um desperdício brutal, seria escandaloso que a qualidade das casas e a falta de manutenção por apoio do Estado e da Câmara, dos poderes públicos, que é obrigatório, falhasse. Seria gravíssimo. Ok. Emma, Gagas, perguntas?